Olá, sou Gerson Vignolo, engenheiro agrônomo e sócio fundador da empresa HM Hidroponics, e hoje eu vou passar para vocês diversas dicas de como plantar corretamente mudas de morangueiro para ter praticamente 100% de pegamento. Então, se você é produtor de morango, curte, compartilha, para que a gente possa ajudar o máximo de produtores possíveis com esse vídeo. A primeira dica e mais importante de todas é comprar mudas de qualidade. Aqui na nossa região a gente só recomenda as mudas da Segovia Espanha, que são essas aqui, e as mudas da Argentina Patagônia, ambas importadas pela empresa Max Mudas. O que uma muda tem que ter? Uma muda ela tem que ter um bom sistema radicular, vocês podem ver que o sistema radicular é bem vigoroso, e um bom diâmetro de coroa, que é onde estão as reservas dessa muda. Então, uma muda dessa qualidade, ela vai ter um desenvolvimento inicial muito mais rápido do que daqui a pouco uma muda nacional que foi feita no solo, que pode estar inclusive com problemas de fungos de solo, problemas de doenças, que essas mudas importadas têm uma garantia de sanidade e também uma garantia genética de que vocês estão comprando realmente a cultivar desejada. A segunda dica é realizar a limpeza dessas mudas antes do plantio. Não façam essa limpeza das mudas no sol. Então façam dentro de casa, um local fresco, sombreado, para que essa raiz não resseque, que vai prejudicar o pegamento dessas mudas. Então, o primeiro passo é botar essa muda na frente da calha ou do slab de plantio para ver o quanto de comprimento radicular essa muda pode ter. Então, geralmente a gente corta aí com uns 4, 5 dedos e faz esse corte então com o auxílio de uma tesourinha, faz esse corte do sistema radicular. Esse sistema radicular então estaria pronto já para o plantio, essa muda, tá? Então, falta limpar a parte aérea, né? Geralmente essas partes pretas, mais escuras, que já estão mais podres, a gente até consegue retirar com a mão. E essas partes mais verdes, a gente faz só um corte com a tesourinha, sempre cuidando para não cortar abaixo da coroa. Se tiver alguma brotação nova saindo, a gente pode deixar essa brotação, que ela vai fazer com que essa muda se desenvolva mais rápido. Então aqui, essa muda estaria pronta para o plantio, já estaria com essa limpeza de sistema radicular e coroa feita, e aí agora é só banhar essa muda em tricoderma, que é a próxima dica que a gente vai apresentar. A terceira dica, e também uma das dicas mais importantes, é banhar as mudas em tricoderma. Mas o que é o tricoderma? O tricoderma é um fungo benéfico que vai proteger essas mudas contra fungos de solo, contra doenças de substrato, ajuda também no controle de nematóides que podem ter em algumas lavouras e também vai ajudar a muda a enraizar. Então é um produto excelente que todas as mudas hoje em dia que a gente planta, a gente recomenda o uso de tricoderma. E então vou mostrar para vocês como que a gente faz esse processo, tá? A gente usa esse tricoderma aqui, que é o mais concentrado do mercado. Então a gente vai pegar 2 litros de água, colocar numa garrafa PET e adicionar 2,5 gramas desse tricoderma, certo? Depois a gente vai então chacoalhar para uniformizar bem esse tricoderma e depois a gente vai colocar num balde com água. A gente adiciona 18 litros de água e adiciona esses 2 litros de água com tricoderma. Depois dessa solução pronta, basta pegar as mudas, né? À medida que for fazendo a limpeza das mudas, já pode ir largando nesse tricoderma e pode deixar ali enquanto está fazendo a limpeza das outras mudas, certo? Então essas mudas, elas vão estar bem mais protegidas do que se não tivesse usando o tricoderma. É um excelente produto que a gente sempre recomenda aqui na região. E aí depois então,
de usar esse tricoderma para banhar as mudas, vai sobrar uma solução dentro desse balde. Vocês podem pegar essa solução de tricoderma que sobrar e adicionar a caixa d'água junto ali com um volume de água para fazer uma irrigação. Por exemplo, tem 3.000 plantas, vai botar 300 litros de água e esse tricoderma que sobrou e vai fazer uma irrigação pelo gotejo. Isso já vai ajudar também ao tricoderma ir ficando nesse substrato e proteger mais ainda as mudas. A quarta dica é umedecer o substrato e cuidar com a condutividade elétrica que está esse material. Então é importante deixar o substrato com uma umidade ideal para as plantas, porque no início as mudas têm um sistema radicular pequeno, então elas precisam conseguir alcançar essa água que está disponível para elas. Então se o substrato estiver muito seco, essas mudas podem murchar ou até mesmo morrer se ficar muito tempo sem água. Outro detalhe importante então é a condutividade elétrica do substrato. Alguns materiais vêm com a condutividade elétrica muito alta, então é importante lavar esse substrato para que a condutividade elétrica fique abaixo de 0,8. Se no drenado desse material a condutividade elétrica estiver muito alta, é preciso lavar mais tempo com água pura para que essa condutividade elétrica vá baixando e esse material fique com essa condutividade elétrica mais alta. Se a condutividade elétrica estiver muito alta, essas mudas elas podem sentir bastante, demorarem mais tempo para se desenvolver e depois fica até difícil de lavar esse substrato, porque se colocar muita água, depois quando as mudas já estão plantadas, esse substrato ele pode ficar muito encharcado, o que também vai prejudicar o desenvolvimento inicial das mudas. A quinta dica é a ferramenta que se deve ser usada para realizar o plantio. Nesses 15 anos quase já que eu planto morango, eu já usei de tudo que vocês podem imaginar. Desde garfo, cortando os dentes do meio, arame, estaquinha de bambu. E assim, o que eu encontrei maior eficiência e facilidade para fazer o plantio é a utilização desse perfil, tá? Isso aqui é um perfil que a gente usa para prender o plástico nas estufas, né? Onde a gente coloca a mola aqui no meio. Então a gente só corta num tamanho que fique bom para manusear e aí coloca uma fita isolante nessa ponta para não machucar as mãos. E esse perfil ele é excelente para conseguir pegar a ponta do sistema radicular e colocar na profundidade desejada, até o fundo do substrato ou do solo. Então é uma ferramenta extremamente barata de fazer e super eficiente para realizar o plantio de mudas de morangueiro. A sexta dica já é sobre o plantio propriamente dito. Então, uma das coisas mais importantes que deve se cuidar no momento do plantio é a profundidade que vai ser realizado esse plantio. O que é coroa deve ficar para fora do substrato ou do solo, ficando para baixo do substrato ou do solo somente o que é sistema radicular. Isso é muito importante que o produtor se atente a essa diferença do que é coroa e de onde começam as raízes. Por que isso? Se plantar essa muda muito alta, ela vai acabar ficando com as raízes expostas, o que vai ressecar esse sistema radicular e a muda vai ter dificuldade de emitir novas raízes, sem contar que essa muda ela vai acabar ficando solta o restante do cultivo inteiro. Se plantar essa muda muito profunda e ficar com substrato ou solo acima da coroa, essa coroa ela pode acabar apodrecendo e dando alguma doença. Então por isso que é tão importante cuidar essa altura que vai ficar essa muda. Como a gente sempre fala, o que é coroa fica acima do substrato, o que é raiz fica abaixo do substrato. Vou mostrar para vocês aqui como realizar o plantio, então propriamente dito. Então utilizando essa ferramenta que é o perfil que eu falei para vocês no outro vídeo, a gente vai fazer o que? Tem que pegar bem na ponta dessas mudas. Se pegar muito no meio, essa raiz ela vai acabar torcendo
e a gente não quer que essa muda fique com a raiz torta lá no fundo, que não é bom. Então a gente precisa colocar a ferramenta bem na ponta. E aí o que a gente faz? A gente vai prender aqui, então, como vocês podem ver, e eu vou só afundar essa muda até o final. Viram como é fácil usando o perfil? Eu estou plantando com uma mão aqui só para mostrar para vocês, porque eu estou filmando, e vocês podem ver que mesmo com uma mão eu estou conseguindo plantar, ó. Vai até lá o final, foi até o final, e aí tá pronto no local certo onde ela deve estar. Aqui é a mesma coisa. Aí depois o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o substrato que está aqui na volta. A gente vai pegar esse substrato aqui, ó, da volta, e vai pressionar para que não fique com bolsões de ar dentro desse substrato, certo? E que nem fique raízes expostas. Então vocês podem ver que essa muda aqui, ela já estaria pronta. O que a coroa está para fora do substrato, o que a raiz está para dentro. Aqui é a mesma coisa, ó. Foi até o final. O sistema radicular ele ficou bem no fundo do substrato. A muda ela vai estar firme, porque eu estou fazendo essa pressão aqui. E vocês podem ver que só ficou coroa para fora. Não tem nada de raiz exposta. Então essa é a forma adequada, a forma correta de fazer o plantio das mudas de morango. A última dica então é realizar um molhamento das coroas após o plantio. Esse molhamento pode ser realizado com um chuveirinho fino ou com o próprio pulverizador. Então, qual que é a recomendação? Umedecer a coroa uma vez ao dia em épocas mais quentes, locais mais quentes. A gente umedece de manhã cedo. Essa coroa vai umedecer também um pouco o substrato na volta dessa muda. Então a gente realiza esse processo uma vez ao dia para que essa coroa não resseque. E isso também faz com que o pegamento dessa muda seja maior e que essa planta ela se desenvolva mais rápido. Então, eu espero ter ajudado vocês produtores rurais com esse vídeo. Essas dicas que eu passei para vocês é por ter mais de 15 anos de experiência no cultivo de morango. Então a gente aprende muita coisa nesses anos todos. A gente aprende na prática, a gente aprende trocando informações com os produtores rurais, aprende na teoria também. Então esse é o trabalho da nossa empresa, da HM Hidroponics, que já tem 5 anos de história. A gente atende mais de 300 produtores rurais aqui da nossa região presencialmente e diversos outros de forma remota em todo o Brasil. Então sigam as nossas redes sociais, é HM Hidroponics, tanto no Facebook, no Instagram, assim também como o nosso canal no YouTube. Então qualquer dúvida podem entrar em contato com a nossa equipe, que a gente está à disposição para ajudar vocês produtores rurais de todo o Brasil.